estar novamente aqui junto. Agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade de trabalho, agradecendo a Jesus pela confiança, agradecendo a espiritualidade amiga E benfeitora, que nos ama, que nos inclui, que nos auxilia, que possamos nesta noite tornar as palavras fáceis nos nossos lábios, facilitando o entendimento, facilitando a compreensão, para que nossos corações saiam daqui mais leves, mais tranquilos do que quando aqui chegamos. Muito obrigada, Jesus, que nós possamos então nesta noite transformar os seus ensinamentos de amor em ensinamentos que nós possamos carregar na nossa etapa, na nossa luta do nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. O Evangelho de hoje, que ficou sob nossa responsabilidade, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós sabemos que esse capítulo ele é meio extenso, um pouco extenso, por isso nós selecionamos alguns itens que iremos tratar nessa noite. Vamos nos ater então ao item 3, Justiça das Aflições, item 4, Causas atuais das aflições, item 6, Causas anteriores das aflições, item 18, Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. Nós sabemos que as bem-aventuranças, que é um roteiro feito por Jesus para que pudéssemos seguir então os seus ensinamentos, através dos seus ensinamentos, rumo à perfeição. Alguns dizem que é a continuidade dos 10 mandamentos. Esse item, capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nos fala da dor, a respeito da dor que todos nós passamos, do sofrimento que todos nós passamos aqui no planeta Terra, planeta de expiação e de provas. Os estudiosos, os sábios, durante muito tempo procuraram explicar a razão da dor. Qual a razão do sofrimento? Se Deus é amor, se Deus é bondade, por que sofremos? Por que Deus, na sua bondade infinita, não evitaria todo esse sofrimento? E ficaríamos aqui todos felizes? Sem mortes, sem guerras, sem dores, sem sofrimento, enfim. Mas as ciências, os sábios, não conseguiram explicar a razão da dor, assim como o fez a doutrina dos espíritos. Kardec, com auxílio e com ajuda, tomando frente no ditame dessa doutrina, veio nos explicar então a razão do sofrimento humano, a razão da dor. Por que sofremos? Nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que Deus é bondade infinita. E aí nós levantamos as nossas dúvidas, as nossas conjecturas, as nossas incertezas. Por que graça a miséria e a dor neste planeta Terra? Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque numa casa onde todos gozam de relativa saúde, existe um com problemas físicos, com problemas mentais. Porque uns nascem em berço de ouro, enquanto outros vivem na miséria?
que muitos não precisam nenhum esforço para sobreviver, enquanto outros são abandonados desde a tenra idade, sem auxílio, sem amparo, como se não tivessem o amparo divino, como se não tivessem o amparo divino. Aí a doutrina dos Espíritos nos explica que se Deus é soberanamente justo e bom, se assim não o fosse, não seria Deus. Como é que poderíamos chamá-lo de Deus? Bondade e perfeição infinita, se fosse injusto. Então, se Deus é poderosamente justo e bom, então as causas do nosso sofrimento têm que ser justas. Precisam ser justas, ou esse Deus perfeito e bom seria injusto. E a doutrina dos Espíritos vem nos explicar então que as dores, os sofrimentos pelos quais passamos neste planeta de expiação e provas é por nossa própria culpa. De repente falarmos em culpa não soaria tão bem, por nossa invigilância, por nossa incúria, por valorizarmos mais as coisas sem importância do que as coisas de Deus, as coisas do Espírito. E se sofremos neste mundo, se passamos por provações, se passamos por dificuldades, é porque deixamos de observar as leis de Deus. Leis estas que estão impressas no nosso perispírito, na nossa alma, no nosso coração, facilitando o nosso entendimento. Leis estas que nós conhecemos e que nós sabemos quando deixamos de cumpri-las, e que nós precisamos reparar todo o mal que causamos aos outros. E onde faremos isso? Aqui, neste planeta escola, junto com as pessoas com as quais ferimos, junto com as pessoas que reencarnam conosco, que estão conosco na nossa família, no nosso grupo, provavelmente aqui nessa casa, provavelmente, não, com certeza, aqui nessa casa de oração, e os grupos aos quais frequentamos, que colocam a nossa fé em prova praticamente 24 horas por dia. Nós sabemos também, a doutrina, essa que professamos, nos diz que estas faltas e estas imperfeições nós vamos corrigindo com as reencarnações sucessivas. Não é possível que faltas que cometemos muitas vezes sejam reparadas na própria encarnação, na mesma encarnação. Então esse Deus que é justo, esse Deus que é bom, Ele nos dá várias oportunidades, todas as que precisamos, para que nós possamos então caminhar rumo à perfeição, que é o objetivo de Deus para conosco. Nós fomos criados para atingirmos a perfeição, e uma vez atingida a perfeição, não continuaremos neste planeta de provas e expiações. Se aqui estamos, se aqui permanecemos, é porque ainda temos muito que aprender, é porque ainda temos muito que reparar. Como repararemos? Através do sofrimento, através da dor. Leon Denis fala no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós temos um tempo de bonança, um refrigério. Então ele diz que nós, quando estamos enamorados, só temos olhos para o namorado, é um refrigério. Recém-casados, só temos olhos para o nosso lar, para o nosso esposo, para a nossa esposa, é um refrigério. Mas nós podemos observar que pouco depois vem a dor, porque não podemos ficar estacionados no refrigério. É a dor que nos impulsiona,
é o sofrimento que nos leva a caminhar. Essa dor, ou porque somos ainda imperfeitos, porque ainda temos algo a ser corrigido em nós, ou se passam por alguma provação aqui na terra, é porque são missionários. Não precisariam estar aqui, mas preferem estar aqui para nos auxiliar, para nos motivar, para nos impulsionar ao crescimento, à evolução e à perfeição. Nós sabemos que muitas das causas do nosso sofrimento, se não todas, vêm da nossa incúria, da nossa falta de seguir as normas e as leis de Deus. Então, esse sofrimento provocado por nós, que são causas atuais dessas nossas aflições, desse nosso sofrimento, é provocado por nós mesmos nessa mesma encarnação. Nós sabemos que para sobrevivermos neste mundo, economicamente falando, materialmente falando, nós precisamos trabalhar, nós precisamos do dinheiro para nos sustentar, nós precisamos nos alimentar, nos vestir, e precisamos ter dinheiro para isso precisamos trabalhar. E aí nós somos orientados o tempo inteiro que nós temos que estudar, que nós temos que nos instruir, para que possamos ganhar o bastante, o suficiente, para termos uma vida digna aqui na terra. E nós deixamos de fazê-lo. Moramos mal, vivemos mal, nos alimentamos mal e acusamos a providência divina por estarmos sofrendo, por não estarmos ganhando o suficiente para a nossa alimentação e para a nossa sobrevivência. Mas seria Deus o culpado de estarmos ganhando tão pouco? Ou seria porque nós não nos preparamos o bastante para que nós pudéssemos ganhar com o suor do nosso trabalho o bastante para que nós pudéssemos viver com tranquilidade aqui na terra? Gravidez indesejada são causas atuais do nosso sofrimento. Por que indesejada? Porque aquela adolescente que foi orientada muitas vezes pelo pai, que pela mãe, pela família, que foi instruída, trouxe muitas vezes a esse planeta um espírito que estava ávido para vir aqui, porque ele precisava dessa oportunidade. Mas essa que o recebeu não tinha condições de instruí-lo nas leis de Deus. E aí, este ser que foi trazido a este planeta de provas e expiações, que deveria ser orientado, foi muitas vezes abandonado. Por quê? Porque aquela que o trouxe não tinha condições de orientá-lo. Por ser muito jovem, por não ter condições financeiras, por não ter onde morar, e etc. As razões são várias. E nós vamos perceber que esta mãe, ela trouxe problema para si, débitos para si e para este espírito reencarnante, que não vai ter condições de viver aqui com a orientação necessária. Dívidas. Quantos de nós gastamos além do que temos e vamos nos endividando e vamos sofrendo porque vai virando uma bola de neve que nós não conseguimos sair. E aí qual é o problema da dívida? Da dívida que eu falo monetária, dinheiro, para a nossa dívida em relação às leis de Deus. Porque esse sufoco, vamos dizer assim, pelo qual nós passamos, faz com que baixemos a guarda, faz com que percamos a confiança em Deus, faz com que desanimemos perante a vida. E o desânimo, essa vontade de crescer, de evoluir, de persistir nos ensinamentos de Jesus, vai se tornando cada vez mais frágil.
E nós perdemos essa vontade. Por conta do quê? Por conta do nosso cartão de crédito lá atrás, que nós estamos gastando, e chegamos num ponto que nós não conseguimos mais dormir à noite, vamos colocar assim, né? Deixar a nossa cabeça tranquilamente no travesseiro. Excesso alimentar. Nós sabemos que o nosso corpo é um templo divino e precisamos cuidar dele. Mas nós nos dedicamos ao excesso da alimentação. Com o excesso da alimentação, com as noites mal dormidas, sem a preocupação de cuidar deste templo divino, nós vamos adoecendo. E muitas vezes regressamos bem antes à pátria espiritual do que aquela que nós programamos na nossa reencarnação. Quais os males que nós adquirimos, quais as dívidas que nós adquirimos perante a providência divina com esse excesso alimentar? O regresso antecipado à pátria espiritual, sem que nós pudéssemos aqui, aproveitássemos todo o tempo para cumprir toda a programação que nós fizemos quando da nossa encarnação, quando da nossa reencarnação. E vamos adquirindo débitos. Providência divina? Não. Incúria da nossa parte. Falta de vigilância, falta de preocupação. Vida desregrada. Excesso de bebida. Quantos acidentes muitas vezes são provocados que nós acompanhamos aí por conta da invigilância, por conta do álcool, por conta da bebida? Quantas vidas são ceifadas em tenra idade? Quantos que muitas vezes poderiam estar conosco, não existe acaso, né? Provavelmente existia toda uma programação para que isso acontecesse, mas e aquele que ceifou vidas porque estava alcoolizado? São dívidas que nós vamos adquirindo, que nós precisamos muitas vezes de muitas encarnações para podermos quitá-la perante a nossa consciência. Perante a nossa consciência. Porque é a nossa consciência que nos cobra. Não é Deus que nos castiga. É a nossa consciência. Nós sabemos que as leis divinas não dizem que nós temos que sair por aí embriagados, atropelando a todos, a torta e a direita, porque somos responsáveis por essas vidas que ceifamos. E vamos adquirindo dívidas. De quem é a responsabilidade? Da providência divina? Quem é o culpado do nosso sofrimento? Deus? Ou somos nós? Na nossa invigilância, na nossa despreocupação. Mas ao invés de reconhecermos por conta do nosso orgulho, porque é uma dificuldade que nós temos muito grande ainda e que precisamos trabalhar, é a questão do orgulho. Reconhecermos a nossa falta, reconhecermos a nossa invigilância, reconhecermos os nossos erros, as nossas dificuldades. Mas aí, por conta do nosso orgulho, nós colocamos a culpa na providência. É Deus me castigando, nós dizemos muitas vezes, sabendo que somos nós os culpados de tudo o que nos acontece, de bom e de ruim. Somos os artífices do nosso próprio destino. Somos os arquitetos do nosso próprio destino. Nós programamos a nossa próxima encarnação nesta, com as nossas atitudes, boas ou não. Somos nós que determinamos. Somos nós conosco mesmo. Leon Denis fala: a tua mais bela obra é tu mesmo. Então, essa reencarnação, o fato de estarmos aqui, é uma oportunidade que Deus nos dá para que, através desse sofrimento provocado por nós possamos perceber a grandeza do amor do Pai, nos auxiliando, nos impulsionando através da dor para a perfeição. Porque se vivêssemos no mar de rosa, nós ficaríamos estacionados.
por nossa própria conta, se nós estivermos às 1000 maravilhas, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não progredimos. Por isso que vem a dor, para nos impulsionar, para nos alavancar, para nos tirar daquela madorna, daquele sono, para que possamos crescer, para que possamos evoluir. E aí nós vamos perceber também as causas anteriores das aflições. Muito bem, se nós passamos por dificuldades nessa encarnação, e essas dificuldades não foram criadas por nós nessa encarnação, então é de uma outra encarnação. E aí nós vamos observando as dificuldades pelas quais passamos, para que possamos perceber isso. Quais seriam então essas dificuldades? Reveses de fortuna. De repente, você tem hoje um monte de dinheiro, amanhã você amanhece sem nada. É Deus me castigando, nós falamos. Mas é porque numa outra encarnação você fez um mau uso desse dinheiro, dessa riqueza. Uma das provas mais difíceis, porque é aquela que nos dá poder. Então, se nós perdemos da noite para o dia a fortuna, é porque fizemos mau uso dela em vidas anteriores. O objetivo do dinheiro nas nossas mãos é para que possamos auxiliar o maior número possível de irmãos nossos que estão padecendo nesse mundo de provas e expiações. Esse é o objetivo. Não é para acumularmos, não é para guardarmos nos cofres, não é para usufruirmos simplesmente essa riqueza. Não é apenas para a nossa família essa riqueza, mas é um empréstimo que Deus nos dá para que possamos auxiliar o maior número de pessoas, o maior número de irmãos nossos que estão necessitando de amparo e de auxílio. Mas o que fazemos com o nosso orgulho? Acusamos a providência divina, acusamos Deus de estar nos castigando. Enfermidades de nascença. Como explicar, na nossa parca compreensão, por que um filho nosso é perfeito e o outro tem problemas físicos e mentais, se ele, nessa encarnação, não fez absolutamente nada para que tivesse esses problemas? A doutrina espírita nos explica. A doutrina nos diz que se nessa encarnação ele veio com problemas mentais ou físicos, é porque na encarnação passada ou nas encarnações anteriores, algo ele fez para que ele pudesse estar hoje, nessa encarnação, da forma que está. Deus não é justo e bom? Nós não dissemos isso? Que Ele é soberanamente justo e bom? Então, se temos um filho perfeito e um com problemas mentais ou físicos, Deus a partir daí deixa de ser soberanamente justo e bom? Ele continua sendo. Então, o problema é de quem? O problema é nosso. Algo fizemos nas nossas encarnações anteriores para que hoje pudéssemos estar dessa forma. E algo acontecerá conosco nas nossas encarnações posteriores, dependendo do que estamos fazendo hoje aqui, neste mundo de provas e expiações, que é a nossa escola e que aqui viemos para aprender. O bem e o mal sofrer. O Espírito Lacordaire, ele nos diz assim, ó: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é esse reino de Deus? É a paz no nosso coração, a certeza de estarmos trilhando os caminhos que Deus determinou para nós. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolação, desde que vos falte coragem. Então, olha que sabedoria. O bem e o mal sofrer. Não adianta simplesmente sofrermos. Bom, então eu venho aqui, neste planeta de provas e expiações, passo por uma série de dificuldades, ótimo. Então, na próxima encarnação eu já vou vir melhor.
não basta. É preciso que saibamos sofrer. Nós temos alguns exemplos práticos. Um grupo daqui da nossa casa, que faz visita nos lares, visitavam um senhor com mal de Alzheimer. Este senhor se negava a aceitar a doença. O senhor não pode sair por aí, porque o senhor vai acabar caindo, vai se machucar na rua. Ele levantava todos os dias, calçava o seu tênis e saía. E precisava que alguém o auxiliasse na volta. No dia seguinte, não, mas o médico me orientou que se eu sentir que eu vou cair, eu escoro, para eu não machucar. Calçava o tênis e saía. Todos os dias, até que ele não mais aguentasse. E aí, ele não conseguia mais andar e ficou acamado. Uma vez acamado, quando fazíamos visita a ele e perguntávamos a ele: como é que o senhor está hoje? Hoje eu estou bem. 3 anos acamado, faltando circulação, os membros inferiores foram ficando tortos, os braços ele já não conseguia mais movimentar, nem mesmo para matar um pernilongo que tivesse ali pousado no seu rosto. Foi diminuindo, foi se encolhendo, 3 anos acamado. E todo dia que nós lá chegávamos e perguntávamos a ele: como é que o senhor está hoje? Hoje eu estou bem. Hoje eu estou melhor. Muitas vezes sem conseguir respirar, muitas vezes sem conseguir nem conseguir pronunciar o nosso nome. Mas ele dizia que estava bem. O único dia que ele disse não estar bem, porque estava com dor na barriga, ele desencarnou no dia seguinte. E quando conversávamos com ele, ele nos falava assim: ó, eu vejo esse que você fala. Você não fala que vem um pessoal aí? Fala pro pessoal. Você não fala que veio o pessoal aí quando a gente está precisando? Agora, assim, no finalzinho? Sim, são os espíritos, irmãos nossos, conhecidos nossos, amigos, aqueles que gostam de nós, que vêm nos auxiliar. Então, eu vejo eles aí de noite. Tem até uma máquina, eles ficam numa máquina ali, mexendo, trabalhando alguma coisa. É o amparo, é o auxílio. Esse é o bem sofrer. Aqui na nossa casa também, uma trabalhadora, certo dia, perguntávamos a ela, em um depoimento seu, numa noite de trabalho aqui na casa, acometida também de uma doença grave, mas nós olhávamos no seu semblante uma serenidade tamanha, um sorriso nos lábios. Como é que você está? A gente tem até medo de perguntar como é que você está, porque provavelmente nós diríamos: eu estou mal, hein? Mas nós fizemos a pergunta: como está? Como é que você está? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter essa doutrina na minha vida. E pergunto todos os dias a Deus: Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? Qual a lição que eu devo tirar deste sofrimento? Este é o bem sofrer. Richard Simonetti, no seu livro Bem-aventurados aflitos, ele nos conta uma historinha assim: que tinha 2 recém-desencarnados lá na porta do céu, né, junto do porteiro celeste, esperando então para saber qual seria o destino deles, né, recém-desencarnados, o que seria deles então a partir dali. E começaram a conversar os 2. Um falou para o outro: olha, eu sofri muito nessa vida, viu? Eu tive uma mulher, tive uma família, mulher, filho. Eu também tive, olha que coincidência, tive mulher e filho também. Então eu desencarnei com um câncer no estômago. Olha, mas que coincidência, eu também desencarnei com um câncer no estômago. Que sofrimento. O tratamento foi atroz. Ninguém melhor do que eu para dizer isso para você. Foi difícil mesmo, muito difícil. Então, olha que coincidência. Desencarnei agora aos 63 anos. Olha que coincidência, é muita coincidência. Eu também desencarnando aos 63 anos. A fila andou, chegou a vez deles. O porteiro celeste então pega a primeira ficha, analisa a ficha dele e diz para ele: você vai pegar esse elevador aqui, ó. Você vai para o céu.
O outro ficou todo animado. Nossas fichas são idênticas. Então eu também vou para o céu, né? Passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos reveses, então eu também vou para o céu. Aí o porteiro pega a outra ficha e começa a analisar. Você vai pegar esse elevador, você vai descer para o purgatório. Ficou indignado. Mas por quê? Nossas biografias são iguais. Nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos reveses. No entanto, ele vai para o céu e eu vou para o purgatório. Por quê? Impassível, o porteiro celeste disse assim para ele. Ele não fez nenhuma reclamação. Então o que é que Deus espera de nós? Que nós não sintamos dores e que nós não reclamemos ou não choremos quando a perna está doendo? Não é isso. O que Deus espera de nós é que nós não reclamemos, é que nós não fiquemos aí nos sentindo injustiçados diante das dificuldades pelas quais passamos, porque elas foram provocadas por nós, não por Ele. O saber sofrer não é chorar, deixar de chorar, porque nós estamos sentindo dor física. Não é isso, nós choramos, às vezes dói bastante, está doendo, estou chorando. Mas nós não reclamamos, nós não acusamos ninguém das dificuldades pelas quais passamos. Nós não nos revoltamos contra Deus, nós não nos voltamos contra o nosso Pai, porque a culpa é nossa. A invigilância foi nossa. E aí, nós podemos receber esse auxílio através da prece. Porque é através da prece que nós nos ligamos ao Pai. É através da prece que nós recebemos o auxílio da espiritualidade amiga que se faz presente quando são solicitados, às vezes até quando não são, muitas das vezes. Quando nós pedimos o amparo, quando nós pedimos o auxílio, estão presentes do nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando, para que possamos sofrer bem, ou para que nós possamos passar por essas dificuldades da melhor forma possível. Para que quando desencarnemos, nós chegamos à pátria celestial e possamos encarar, olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, aqueles a quem amamos que estão na pátria espiritual e que esperam por nós como vencedores. Que nós possamos dizer no final da nossa encarnação: eu cumpri tudo aquilo que eu me determinei a fazer. Auxiliar o próximo que não está conseguindo passar por essa dificuldade. Nós estamos muitas vezes conseguindo passar por esse momento de dor com tranquilidade, porque acreditamos na bondade do Pai. Mas às vezes o irmão que está do nosso lado não. É onde nós temos que chegar com as nossas palavras, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa fortaleza. Porque adquirimos uma fortaleza quando temos a certeza de que não estamos sós. Nos tornamos fortes, porque sabemos que estamos amparados e estamos sendo auxiliados. E às vezes o nosso irmão não tem essa certeza. E é o nosso papel, como cristão que somos, auxiliar e amparar, ajudar. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela nos dá algumas sugestões para que nós possamos trabalhar a questão desses sentimentos, nos libertarmos desse sofrimento. Então, ela dá um nome assim, de terapia libertativa. Porque, segundo ela, quem tiver a oportunidade de ler, muitos já leram com certeza, né, o livro O Homem Integral, nós vamos observar lá no finalzinho, tem um capítulo que fala a respeito do sofrimento, que ele fala, a Joana de Ângeles fala, através do Divaldo, né? Todos os indivíduos são dignos de serem amados. Olha que maravilha. Em que isso nos auxilia? Porque muitas vezes, através do nosso pensamento, nós destilamos uma energia deletéria em direção ao nosso amigo, em direção ao nosso irmão. Ao invés de dirigir a ele, mesmo muitas vezes estando ofendidos, muitas vezes sendo atingido pelos seus pensamentos e comentários, nós podemos endereçar a ele energias benéficas. E aí nós trabalhamos
o nosso psicológico, porque nós vamos ver no outro um irmão necessitado, ao invés de nos endividarmos mais e sofrermos mais. Identificar e estimular a bondade alheia. Identificar e estimular a bondade alheia, porque ela fala assim, ó: não existe uma terra que seja totalmente fértil, que não sendo trabalhada não produza fruto algum. Mesmo aqueles que praticaram iniquidades são amados muitas vezes pelos seus familiares, porque esses familiares viram neste que praticou iniquidades o seu lado bom. Então nós não conseguimos entender, mas como? Ele fez aquele monte de atrocidade e ainda é amado pelos seus familiares? Sim, porque esses familiares, esse grupo ao qual ele pertence, conseguiu estimular essa bondade que é inata em todos nós, que todos possuímos. Aplicar a compaixão quando agredidos. Respondi na mesma moeda, dei o troco, falei do mesmo jeito. Sentirmos compaixão por aquele que nos ofende e que nos agride. Isso nos auxilia, sim, porque acalma o nosso coração. Porque nós deixamos de sofrer, porque nós conseguimos perceber que o outro não está em condições de perceber o que ele está fazendo. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Já dizia o profeta, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então procurarmos trazer, ser constante na nossa vida, esse amor que nós distribuímos para os nossos irmãos, para aqueles com os quais convivemos, durante toda a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E olha, meus irmãos, caríssimos irmãos, é muito importante nós termos em mente que nós erramos, nós falhamos, nós caímos, nós deixamos de fazer tudo aquilo que é esperado por nós e que é determinado pela lei divina. Mas é preciso que nós aprendamos a nos perdoar, porque nós falhamos sim, nós caímos, nós nos enganamos um monte de vezes. Agora, o que nós não podemos é continuar caídos. Eu falhei hoje, sei toda a teoria, mas não consigo colocar em prática. É por conta das minhas imperfeições. Mas é um exercício contínuo, todos os dias. Caio hoje, levanto amanhã. Caio hoje, levanto amanhã. Não posso ter sempre em mente. O que eu não posso é continuar deitado. Um exercício diário, para que possamos atingir essa perfeição relativa. E também Joana de Ângeles nos fala muito a respeito da meditação. A necessidade de meditarmos para minorar o nosso sofrimento. Por quê? Nessa meditação, que deve ser aos poucos, segundo ela, de forma gradativa, não queira você pensar que você vai sentar ali e já vai... Não, é de forma gradativa, de pouquinho. Você começa a se analisar, de forma analítica, se observar quais as minhas dificuldades, quais as minhas falhas, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou errando mais. E você vai tratando um problema de cada vez. À medida que você vai analisando essas suas faltas, uma por uma, você vai observando a solução, o que é que você deve fazer para você suprir, para você vencer aquela sua dificuldade. Sugestão também de Joana de Ângeles. Nós temos aqui um testemunho de Leon Denis a respeito da dor. É o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem tiver a oportunidade de ler esse capítulo, faça, é belíssimo. O eu, ele colocou entre aspas, porque está na primeira pessoa, né? Sempre quando nós nos dirigimos, nós falamos nós. Por quê? Porque nós estamos incluídos nessa problemática. Então aqui ele coloca entre aspas, o eu é coisa odiosa, tem se dito.
Todavia, permita-me uma confissão, diz ele. De cada vez que o anjo da dor me tocou com a sua asa, senti agigantarem-se em mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores entoarem o cântico eterno da vida e da luz. Depois de ter compartilhado de todos os males de meus companheiros de viagem, bendigo o sofrimento. Foi ele que amoldou meu ser, que me fez obter um critério mais seguro, um sentimento exato das altas verdades eternas. Minha vida foi mais uma vez sacudida pela desgraça, como o carvalho pela tempestade. Mas nenhuma prova deixou de me ensinar a conhecer-me um pouco mais, a tomar maior posse de mim. Chega a velhice, aproxima-se o termo de minha obra. Após 50 anos de estudos, de trabalho, de meditação, de experiência, é-me grato afirmar a todos aqueles que sofrem, a todos os aflitos deste mundo, que há no universo uma justiça infalível. Nenhum de nossos males se perde. Não há dor sem compensação, trabalho sem proveito. Caminhamos todos através das vicissitudes e das lágrimas para um fim grandioso fixado por Deus, e temos a nosso lado um guia seguro, um conselheiro invisível para nos sustentar e consolar. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante e fecunda. É indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. É uma verdade filosófica que Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Eu sou escravo, aleijado, dizia Epícteto. Um outro, nome é difícil, né, gente? Não é fácil não, hein? Um outro íris em pobreza e miséria, e todavia amado dos deuses. Aprende a sofrer, não te direi procurador, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres a teu turno um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso porque a aceites, por tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. A harmonia e a beleza são universais, e nesse conjunto, a dor tem o seu papel estético. Vós todos que vergais sob o peso do fardo de vossas provações, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, não desespereis. Lembrai-vos de que nada acontece debalde, nem sem causa. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, do nosso passado, e abrem-nos os caminhos do céu. O sofrimento é um iniciador. Revela-nos o sentido grave, o lado sério e importante da vida. Esta não é uma comédia frívola, diz ele, mas uma tragédia pungente. É a luta para a conquista da vida espiritual, e nessa luta, o que há de maior é a resignação, a paciência, a firmeza, o heroísmo. Ergamos os pensamentos, os corações à vontade. Abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço. Levantemos nossas vistas para o futuro sem limites. Lembremos-nos de que esse futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. Vivemos em tempos de crise.
para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos, serão precisas as duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhe faz sentir que são irmãos. Porque é através dela que nós poderemos exercitar então a fraternidade, a caridade, que é a bandeira maior da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe aos nossos lares, nos tornando a cada dia mais aptos a dizermos: somos filhos de Deus. Muito obrigado.